O que ele vai fazer é regular contra a censura, né? Regular as redes para que elas não possam censurar, né? Ou seja, usar a regulamentação a favor da liberdade. Se uma determinada rede censurar os seus usuários, ela perderá as vantagens que ela tem na legislação americana, ou seja, está invertendo completamente aquilo que normalmente se entende por regulamentação das mídias. Tem que censurar, se por acaso não censurar, será punido. Não, nos Estados Unidos é exatamente o contrário, vejam só, né? Nova era não é brincadeira, não. A rede que censurar será punida, né? Ou seja, a regulamentação funcionará como tem que funcionar a regulamentação num Estado, né, que proporciona liberdade ao seu povo, né? A regulamentação é para punir aqueles que censuram, punir aqueles que cometem crime, não para facilitar a vida daqueles que cometem crime, né? Vamos lá. Devemos exigir dessas plataformas que aumentem seus esforços para remover conteúdo ilegal, como exploração infantil e promoção de terrorismo, ao mesmo tempo em que reduziremos dramaticamente seu direito a restringir arbitrariamente discursos lícitos. Isso aqui, então, apaga aquele argumento de que, mas existem, as redes são usadas para cometimento de crimes. Olha, se forem, você vai ser examinado, já são crimes, né? Isso terá que ser removido, por exemplo, né? Exploração sexual infantil, como ele disse, e apelo ao terrorismo, a organização de terrorismo. Óbvio, isso já existe, continuará existindo, mais ainda, né? Mas eles dão uma distinção que pode clarissimamente ser feita, e quem quer censurar sempre vem com esse argumento, como se não pudesse ser feita essa distinção. Pode ser feita a distinção entre esses conteúdos, né, reconhecidamente criminosos, exploração sexual infantil, terrorismo, e conteúdos lícitos, que são simplesmente palavras, né? Então, deixa de existir o crime de palavra, né? A pessoa vai, olha, essa postagem aqui, ela contém crime, né? Ela está falando de terrorismo, temos que organizar um atentado terrorista, então ela contém um crime, vamos lá, vamos suspender isso aqui, vamos atrás dessa pessoa, né? Essa aqui está dizendo, eu prefiro o partido X ao partido Y, porque eu acho que o partido X tem um bando de ladrão. Isso aqui, não, pode, isso aqui pode, né? Basicamente é isso. Vamos lá. Quarto, temos que acabar com toda essa indústria tóxica de censura que surgiu com a falsa pretensão de lidar com desinformação. O governo federal deve parar imediatamente de financiar ONGs e universidades que apoiam esse projeto autoritário. Se for descoberto que qualquer universidade americana se envolveu em atividade de censura ou de interferência nas eleições no passado, como marcar conteúdos em redes sociais para remoção ou elaboração de listas negras, essas universidades devem perder recursos federais e bolsas de estudo com recursos federais por 5 anos ou talvez mais. Também devemos criar novas leis estabelecendo crimes e penas claros para servidores federais que se associam com entidades privadas para contornar a Constituição e privar americanos de seus direitos fundamentais, a primeira, quarta e quinta emendas. Aqui, enfim, tem a questão de universidades, sobretudo, que recebem muitos fundos. Não existem universidades federais nos Estados Unidos, como no Brasil, e as grandes universidades são privadas e outras grandes universidades são estaduais, mas muitas delas, inclusive as privadas, recebem fundos federais, né, para ajudar na sua manutenção de uma maneira ou de outra. Se essas universidades estão envolvidas aí no que ele chama a indústria tóxica da censura, vão perder esses fundos. E a questão de funcionários, novamente, funcionários americanos envolvidos com esse tipo de operação serão punidos igualmente. Em outras palavras, privá-los de seu voto. E quando você perde eleições e perde as fronteiras, como nós perdemos, não temos mais um país. Então, aqui a preocupação com a integridade eleitoral, né? Ele também está fazendo, então, essa conexão entre a falta de liberdade, né, na expressão e eventuais conluios entre funcionários e outras pessoas, né, e a lisura do processo eleitoral. Então, quando ele diz, quando você perde a eleição e perde a liberdade, quer dizer, não é perder a votação, é perder a lisura do processo eleitoral. E a liberdade de expressão, quando você perde essas duas coisas, você perde a democracia. Então, vejo que a preocupação alcança, é a segunda vez que ele está falando do tema eleitoral aqui nessa fala sobre liberdade de expressão, alcança o tema de eleições, porque é óbvio que a limpeza do processo eleitoral depende
né, da liberdade de expressão, depende de uma correta gestão, de uma gestão ampla, transparente, aberta da comunicação, ou seja, não haja um direcionamento da comunicação em favor de um ou de outro. Disso que ele está falando. Já está quase terminando esse vídeo. Além disso, para lidar com o problema da infiltração nas principais plataformas de mídias sociais por ex-agentes do Estado e de agências de inteligência, deve haver uma quarentena de 7 anos antes que qualquer empregado da FBI, CIA, NSA, DNI, DNHS ou DPD possa ter um emprego em qualquer empresa que possua grandes quantidades de dados de usuários americanos. Quinto, chegou a hora do Congresso votar uma Carta de Direitos Digitais. Ela deve incluir o direito ao devido processo digital. Em outras palavras, autoridades governamentais devem precisar de uma ordem judicial para remover conteúdo online e não simplesmente mandar pedidos como o FBI estava fazendo com o Twitter. Além disso, quando usuários de grandes plataformas online tiverem seu conteúdo ou suas contas removidos, forem submetidos a shadow banning ou restrições, qualquer... Bom, ele falou primeiro da questão ele estava falando antes essa coisa do Bill of Rights é fundamental, né? Mas antes disso ele falou da quarentena para que funcionários de agências de inteligência americanas, né, não possam trabalhar imediatamente durante 7 anos, não é nem imediatamente, durante 7 anos não possam trabalhar em empresas privadas que mexam com dados das pessoas, porque eles terão tido acesso a dados individuais de pessoas, dados privados, na sua função de agente de inteligência. Então, o que é que acontece hoje? Muitas vezes essas pessoas, né, se cacifam durante a sua atuação nas agências de inteligência para depois irem trabalhar com altos salários na empresa privada, né, trazendo o quê? Qual é o valor que elas trazem? O acesso que elas tinham aos dados privados. Isso é um absurdo, ele quer acabar com isso. Mas, sobretudo, depois ele fala, né, precisamos de um Digital Bill of Rights, né? Isso é fundamental do ponto de vista de Constituição americana. A Constituição americana foi adotada em 1787 como um desenho de como deveriam funcionar as instituições, né? Então, governo federal, estadual, divisão de poderes entre os diferentes ramos do poder e entre o federal e o estadual, né? Como é que são as eleições, como é que funciona o Congresso, etc., né? E imediatamente fala, não, falta uma coisa nessa Constituição, que é os direitos das pessoas. Então, são aprovadas as primeiras emendas, que são chamadas em seu conjunto o Bill of Rights, acho que as primeiras 14, se não me engano, né? E que praticamente fazem parte da Constituição, porque foram aprovadas logo em seguida, que começam pela liberdade de expressão, primeira emenda, depois a segunda emenda, o direito de ter armas, né, e assim por diante. Mas, então, o que no fundo está dizendo, olha, precisamos voltar lá atrás e incluir, né, explicitamente, embora já esteja implicitamente na primeira emenda, né, o novo Bill of Rights, ou seja, a transposição daqueles direitos que fizeram os Estados Unidos e que fazem até hoje a grandeza dos Estados Unidos para o mundo digital. Então, isso funcionou no mundo real. Os Estados Unidos, né, se tornaram um país mais poderoso, mais livre do mundo, graças a esse Bill of Rights do mundo real. Agora precisa de um Bill of Rights do mundo digital, nada mais, nada menos, né? E, enfim, tem todas as características, algumas características do que seria esse Bill of Rights, sobretudo a ideia você não pode ter, então, suas liberdades nas redes, no mundo digital, cerceadas sem uma decisão judicial, sem que haja uma possibilidade de apelação, né, sem que você saiba por que está sendo suspendido, né? Não pode chegar e mandar a plataforma suspender a pessoa, né? Não, o quê? Aonde? Essa postagem aqui? Então vamos ver essa postagem. Então, suspende, de acordo com uma ordem tal. Vai apelar. Não tem apelo porque já vem do órgão máximo. Já estaria errado, né? No Brasil já não estaria passando nisso. Vamos lá. Perde as fronteiras, como nós perdemos, não temos mais um país.
Além disso, para lidar com o problema da infiltração nas principais plataformas de mídias sociais por ex-agentes do Estado e de agências de inteligência, deve haver uma quarentena de 7 anos antes que qualquer empregado da FBI, CIA, NSA, DNI, DNHS ou DPD possa ter um emprego em qualquer empresa que possua grandes quantidades de dados de usuários americanos. Quinto, chegou a hora do Congresso votar uma Carta de Direitos Digitais. Ela deve incluir o direito ao devido processo digital. Em outras palavras, autoridades governamentais devem precisar de uma ordem judicial para remover conteúdo online e não simplesmente mandar pedidos como o FBI estava fazendo com o Twitter. Além disso, quando usuários de grandes plataformas online tiverem seu conteúdo ou suas contas removidos, forem submetidos a shadow banning ou restrições, qualquer que seja o nome, eles devem ter o direito a ser informados sobre o que está acontecendo, com direito a uma explicação específica da razão e com direito a recurso. Além disso, todos os usuários maiores de idade devem ter o direito de escolher rejeitar completamente conteúdos, moderação e curadoria e receber um fluxo de informação sem manipulação, se assim escolherem. Então, devido ao processo digital, acho que esse é um conceito básico, do qual espero as pessoas passem a falar cada vez mais daqui para frente. E depois vem esse aspecto também interessante de que, olha, sim, para menores de idade você pode ter em determinados ambientes digitais um controle de conteúdo, né, para que pessoas tenham algum bloqueio ali a determinados tipos de conteúdo, claro, né, para menores de idade. Mas para maiores de idade, para maiores de 18, não se pode permitir nenhum tipo de filtragem, bloqueio de conteúdo. A pessoa que vai fazer de acordo com a sua própria responsabilidade, né? Ou seja, isso aqui é uma declaração de maioridade do cidadão, porque hoje todos os cidadãos tendem a ser tratados, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, em quase todos os lugares, como menores e incapazes digitais, né? Ah, não, a pessoa não pode ter acesso a esse tipo de material aqui, porque isso aqui pode levar elas a ter uma ideia de fazer uma coisa violenta, ou pode distorcer a percepção delas de um determinado episódio histórico. Não interessa, né? Criança, claro, né, não deve ter acesso a uma porção de coisa. Mas, né, adulto, que tem responsabilidade, em tese, para tudo, para viver, né, se comportar no mundo, tem que ter a possibilidade do acesso às informações, né? Deixar de ser tratado como um menor de idade, como um incapaz digital, que o Estado tem que levar pela mão, olha, não pode ver isso aqui, não pode ver aquilo lá, não pode ver aquilo outro, né? Se fosse com boas intenções, já seria um problema, porque você expondo as pessoas às realidades, que a pessoa vai formar suas próprias convicções. Mas como geralmente é de má fé, pior ainda, porque então essas proteções são usadas como pretexto para banir politicamente determinados conteúdos. Então, nenhum ambiente vai poder, de acordo com o que ele quer para esse Bill of Rights digital, nenhum ambiente vai poder, digamos, censurar do ponto de vista da filtragem, né, da filtragem para não passar determinados conteúdos para determinadas pessoas. Não, então, atingiu a maioridade civil, essa maioridade é também uma maioridade digital. Você está no mundo, o Estado não vai te dizer o que você pode, o que você não pode ver, né? Caberá a você, com a sua formação, com a formação que você recebeu da sua família, escola, amigos, etc., né, avaliar aquilo ali. Se você vê uma cena de violência e está com vontade de cometer essa violência, tem um problema, né? E não é o Estado proibindo isso que vai resolver esse problema, muito menos o Estado usando isso como pretexto para proibir o conteúdo de um determinado partido, de uma determinada linha política. Mas o certo é que o jogo mudou, claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira, no curso de Logopolítica, e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia,
eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né? Então, antes de falarmos aqui do Trump, vou falar aqui só então da Academia e da promoção que nós estamos abrindo agora, nesse mês de novembro, uma promoção mais especial do que outras que já fizemos. É o novembro da Black Friday e é o novembro dessa nova esperança para o famoso e tão esquecido mundo livre, né? O mundo livre está aí, se a gente não acreditar nele, é aí que não vai ter mundo livre mesmo, né? Então, vamos abrir agora essa promoção. Essa promoção coloca a Academia Folha Política à sua disposição por apenas R$ 330 por ano, em comparação com um preço normal de 420. Tá? Então, 420 seria o preço normal. Para a anuidade, sai por 330 nessa promoção agora, durante esse mês de novembro. E na modalidade mensal, de 40 por 37. Então, na modalidade anual, temos aí 20% de desconto, e na modalidade mensal, 10% de desconto. Isso já é, como eu sempre gosto de dizer, eu acho que em cima de um preço, uma contribuição que você dá, e que eu acho que está abaixo em comparação com outros cursos que eu vejo por aí, está abaixo, não quero falar de qualidade, mas em termos quantitativos, a quantidade de material que nós temos no curso de Logopolítica. Claro que aí a qualidade será parte da avaliação de cada um. Então já são preços, normalmente, os preços normais eu acho que já são atraentes. Imagina agora com essa promoção de novembro, tá? R$ 330 a anuidade, é bem menos do que R$1 por dia, né? R$ 37 a mensalidade, né? Pouquinho mais de R$1 por dia, né? Para toda semana uma aula do curso de Logopolítica. Logopolítica, o que é? É estudar a política não do ponto de vista das estratégias partidárias, mas acima disso, do ponto de vista da cultura humana, do pensamento, da filosofia. Isso é que nos permite entender, inclusive, as estratégias partidárias, inclusive de outros países. Trump, Milley, temos falado sempre disso, né? À luz de conceitos novos, não à luz dos conceitos desenvolvidos por quem já está dentro do sistema e simplesmente quer manter o sistema, aqueles conceitos que não servem para nada. Isso no curso de Logopolítica. Na Agenda Liberdade, nós temos agora, fizemos já 2 sessões da Agenda Liberdade numa nova modalidade. Nós tínhamos a Agenda 2030, que era uma live exclusiva para os membros da academia, da qual fazia um começo aberto. Agora é uma sessão de discussão em novo formato, em formato Zoom. Então, aparece lá, quem não quiser, desliga a câmera, mas a pessoa aparece com câmera e tal, fala, pergunta, comenta, uns comentam sobre os outros, eu comento aquilo que as pessoas estão comentando, me pedem para falar disso, daquilo, eu falo disso, daquilo, falo um pouco do que eu quero também, ó, né? Temos uma sessão longa, por semana, nesse projeto novo, portanto, que eu chamei Agenda Liberdade, que no fundo é aquilo que nos mobiliza, uma grande agenda liberdade na Academia Folha Política. Então, isso cada semana, e você tem lá o arquivo de tudo o que já está dado em termos de aulas, em termos da Agenda 2030 e agora da Agenda Liberdade. Você tem acesso aos episódios anteriores, às aulas anteriores, todas elas. Já estamos com 115, 116 aulas ministradas, né, dezenas de aulas da Agenda 2030, agora começando a Agenda Liberdade. Então, R$ 330 anuidade, 37 a mensalidade. Se você for, já vai, se quiser, se interessa por aquilo que eu tenho a dizer sobre o Trump, né, com, de repente, alguma experiência que eu tive, né, na construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos no período do governo Trump anterior, nos Estados Unidos e no período do Bolsonaro no Brasil. Quem se interessar por isso já tem lá, né, os primeiros elementos de análise na aula de quarta, última, e na Agenda Liberdade de quinta, última, né?
eu tive esse privilégio de ver por dentro, de participar de uma construção e de, eu acho que liderar essa construção, tá, junto com o presidente Bolsonaro, de uma aliança Brasil-Estados Unidos, que depois foi abandonada ainda durante o governo Bolsonaro, depois que eu saí do ministério. Mas eu vinha conhecer um pouco de como funcionava aquele governo do Trump. Claro que não vai ser igual, mas tem alguns insights aí, algumas percepções de como ele pode vir a funcionar a partir dessa minha experiência e a partir daquilo que eu vou estudando aí todos os dias sobre, claro, os grandes temas geopolíticos, sobre o globalismo e também sobre esses temas do imaginário, como a imagem da Idade de Ouro, da qual falamos aqui. Tá? Então, deixo aqui esse convite e essa oportunidade única durante o mês de novembro, R$ 330 anuidade, R$ 37 mensalidade para entrar na Agenda 2030. Tá? Bom, desculpa, gente, para entrar na Academia Folha Política. A Agenda 2030 também está lá dentro. Né? Oi, pessoal. Olha só, o jogo mudou. Com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, nós temos um novo tabuleiro. Tanto, claro, nos Estados Unidos, quanto também no mundo todo e no Brasil. O Trump vem com tudo para cima dos 3 principais pilares do globalismo, no meu conceito de globalismo. A China, ou seja, o Partido Comunista Chinês, com seu projeto de hegemonia global, o multilateralismo, a Agenda 2030, tudo isso, o Fórum Econômico Mundial, e o crime organizado. Ele já deu sinais em todas essas linhas, já deu sinais em relação aos principais instrumentos de governança global, tratar como terrorismo os principais cartéis do crime organizado, que tem um impacto imenso na América Latina, e não deixar que a China, o comunismo, assuma a hegemonia global. Tudo isso já está tomando forma. E isso tem um óbvio impacto no Brasil. A elite política que hoje domina o Brasil tem como seus principais aliados esses 3 pilares contra os quais o Donald Trump vem batendo. Então, é uma nova oportunidade, quem sabe, de uma mudança profunda no Brasil. Para entender tudo isso, a gente precisa de ferramentas, de instrumentos de análise, de interpretação que eu procuro desenvolver junto com vocês na Academia Folha Política. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu queria te convidar para entrar nesse projeto. Na Academia Folha Política nós temos vários desses instrumentos. Nós temos o meu curso de Logopolítica. Logopolítica é tentar entender a política a partir de tudo que está, no fundo, determinando a vida humana, a cultura, a filosofia. Nós temos a Agenda Liberdade, que é um espaço de discussão, onde eu me encontro toda semana com os membros da academia, uma discussão aberta, num formato que acho que nenhum outro ambiente semelhante tem. E na Academia Folha Política nós colocamos vários outros materiais para esse processo de análise, de interpretação, para que juntos nós criemos o espaço onde cada um vai poder desenvolver a sua própria percepção desse novo campo de jogo e entender como que cada um de nós, se quisermos trabalhar por um mundo e um Brasil de mais liberdade, entender como é que cada um de nós pode trabalhar nessa linha. Para tornar mais fácil esse acesso, mais atraente esse acesso à Academia Folha Política, eu estou criando, neste mês de novembro, uma promoção extra, uma promoção durante o mês de novembro apenas, que te dará acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 na modalidade anual e R$ 37 na modalidade mensal. Então, esses instrumentos, esse instrumental de interpretação que já nós estamos desenvolvendo a cada semana e que vai se aprofundar, você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 330 anuidade ou R$ 37 a mensalidade. É uma oportunidade única, te convido a aproveitar agora, enquanto dura, apenas durante o mês de novembro. Se você se interessar, se você quiser fazer parte dessa construção, clique aqui nos links que te levam à
esse projeto, Academia Folha Política. Um abraço.